5 erros ao montar uma pousada. A gente percebe, né, que tem muitas pessoas que querem empreender, principalmente aí no ramo de pousadas, no ramo do turismo, até porque proporciona para a gente aí uma mudança de vida, você está na cidade que você escolheu, ter um negócio no qual você vai lidar com pessoas, não é aquela coisa estressante, né, de loja, por exemplo, de compra e venda, é diferente. A gente lida aí com pessoas. Então, primeira coisa é realmente, eu sempre falo isso, que é gostar de trabalhar com pessoas é o ponto principal aí na escolha de montar uma pousada. E tem várias pesquisas, gente, inclusive uma pesquisa do Sebrae, que fala que de cada 5 empresas que abrem, só 4 vão continuar operando a partir do 5º ano, porque a maioria quebram antes disso. Né? Então, assim, são 4 empresas, desculpa, gente, são 4 em cada 10. Cada 10 empresas que abrem, pequenas empresas, 4 só que vão continuar no decorrer aí de 5 anos. As outras 6, elas quebram pelo meio do caminho. E isso porque cometem os erros, né? Os erros básicos, que são os erros que a maioria dos iniciantes cometem quando eles não estão preparados para montar pousada. Então, o primeiro erro que eu coloquei aqui para a gente conversar é sacar, né? O primeiro erro é que sacar todo o dinheiro do caixa. A maioria de quem está começando, que está no início e que abriu e teve aquele boom, aquele sucesso e começou a entrar dinheiro e tal, é pegar ali e achar que pode já ir pegando todo o dinheiro do caixa. E nesse decorrer aí, gente, é um erro assim, ele é muito grave, porque você acaba deixando o seu caixa zerado, você não tem o capital de giro para continuar a sua empresa, para fazer as melhorias necessárias, não planeja, né? Não planeja um salário fixo, abre a porta simplesmente e deixa a coisa rolar. E esse erro aí de sacar tudo que tem no caixa ou deixar um valor mínimo, ele não te deixa administrar mais, você já morre na praia, você já começa ali com a sua pousada, mas aí na hora que ela entra um dinheiro, você já vai e tira esse dinheiro, né? Então, assim, ou se não, tira aí o lucro todo dela ali, todo o valor que você investiu, começou a voltar, retornar, você vai lá e limpa aquele caixa e deixa ele pensando que no próximo mês o dinheiro vai entrar. Acha que o dinheiro vai entrar normalmente, então você vai poder, né, contar com o dinheiro do próximo mês. Só que a gente não pode pensar assim na vida aí nossa de empreendedorismo, nunca. A gente sempre tem que pensar em deixar um capital aí, uma reserva, para caso aconteça alguma eventualidade. Nós tivemos um maior exemplo agora, dos últimos tempos, que foi a pandemia, né, que está sendo a pandemia ainda. Então, quando você tem essa prática, que, ó, gente, não são poucos não, viu? É a grande maioria até, que tem essa prática errada. Acho que até por desconhecimento, por nunca ter aberto uma empresa, por nunca ter tido o próprio negócio, de achar que pode tirar aquele dinheiro sem problema algum, né? E que não vai impactar. Porque, às vezes, quando no início começa a ter uns ganhos, né? Ganho significativos, entrando muito dinheiro, aí a pessoa se empolga com aquilo tudo, né? E não pensa que esse dinheiro, ele precisa estar no caixa, ele tem que estar ali para te segurar um tempo maior, né, a longo prazo, e não pensar a curto prazo. Isso faz com que a sua pousada não consiga, ela já fica ali, como eu disse, morre na praia, porque não tem dinheiro no caixa, qualquer coisa que venha acontecer, ou qualquer oportunidade também de investimento, você está de pés e mãos quebrados, porque não tem como agir, não tem como fazer nada, porque você não tem ali esse dinheiro para poder reinvestir, né? Então, assim, o primeiro erro para mim é esse, é sacar todo o dinheiro que a empresa tem sem pensar no amanhã. Ah, hoje entrou, meu caixa está farto, eu posso tirar e não tem problema ficar sem caixa porque vai entrar de novo. E aí não pensa, e se não entrar, como aconteceu agora, da gente ter que fechar? Né? E se esse dinheiro não retorna no mês seguinte, pronto, você vai ter que lançar a mão de empréstimos, aí já vem vários outros problemas, implica em vários outros problemas, né? Então, assim, tem que ter os pés no chão em relação a isso, determinar o seu próprio salário,
tirar aquele salário e sempre guardar o fundo de reserva, ter aquele valor para que possa te manter nos meses seguintes, porque a gente nunca sabe o que vem pela frente. E, como eu disse, assim, a pandemia, ela veio, né? Ela deu essa sacudida e ela mostrou aí que para quem estava fazendo isso, tendo essa prática de gastar tudo que entra, levar todo esse dinheiro aí até para a pessoa física, porque se estivesse pelo menos reinvestindo dinheiro na própria pousada, teria uma justificativa. Ah, meu caixa está baixo ou quase zero, porque eu tive que fazer algumas melhorias para ampliar o meu faturamento. Seria uma justificativa, além de não ser correta, porque a gente sempre tem que deixar esse fundo de reserva. Então, ao meu ver, esse aí realmente ele é o número 1 e ele acomete muitas e muitas pousadas que agem dessa forma e estão passando muito aperto agora, justamente por não ter pensado nesse futuro que às vezes é próximo, né, gente? Às vezes o futuro está logo ali e a gente não conta com isso, pela certeza da ocupação todo final de semana. Todo final de semana entra. Então a gente acostuma que tem aquela rotatividade ali e de repente essa rotatividade cessa no nível aí, né? Como foi agora de ter que fechar e não ter como mesmo trabalhar com isso. E o pior, né? Nós ainda tivemos que devolver dinheiro. Foi muita negociação, uns quiseram reembolso, outros não. Então, olha o sufoco para quem estava fazendo essa prática aí, tendo essa prática de sacar todo o dinheiro do caixa. Não tinha dinheiro para devolver para o hóspede, e era de direito dele que a gente devolvesse. Apesar que a gente podia usar aí, né, da situação toda para ganhar tempo, para não devolver de imediato, mas não adianta. Quem não devolveu no mês seguinte, teve que devolver nos próximos meses, então às vezes teve que lançar a mão de empréstimo, sendo que se tivesse ali um dinheiro em caixa, até principalmente, gente, as reservas que são feitas, os depósitos antecipados, não é um valor para se mexer assim de imediato. A gente tem que pensar que essa reserva, o dinheiro entrou, mas a pessoa ainda não usou. Então, é interessante mesmo ter um fundo de reserva aí, pensando em todas essas eventualidades. E veio muito prontamente agora, né? A gente tinha aí um ritmo de pousada, de movimento, de taxa de ocupação, do turismo funcionando a todo vapor. De repente, o negócio cessou do dia para a noite. Então, isso deixou muita gente aí, né, numa situação bem complicada, que fez com que muitos passassem e estão passando muito aperto nesse momento. E quando a gente está passando aperto, gente, a gente não consegue pensar lá na frente. Isso aí já cessa muito, já faz com que a gente já perca motivação, não consiga nem pensar em estratégias para sair dessa situação, porque o desespero toma conta quando a gente está aí zerado de dinheiro no caixa, sem ter dinheiro para pagar colaborador, sem ter dinheiro para contratar, às vezes, alguém para ajudar. Então, acaba gerando, olha quanta coisa gera, né? Uma simples coisa, deixar o caixa baixo, né? E aí, acaba que essa questão impacta no todo da sua pousada e da sua administração. Você não consegue pensar a longo prazo. A segunda coisa que eu trouxe aqui para a gente é investir pouco na melhoria da pousada. Olha como uma coisa tá linkada à outra, né? Ela está linkada da seguinte forma: não investir na pousada faz com que ela fique estagnada. Você sempre tem que investir em melhorias, a melhoria tem que ser contínua, então tem que ter uma certa, né, preocupação em ter um fundo aí para melhoria contínua, para manutenção, para uma série de coisas que acontecem na pousada. E quem é principiante não consegue antever isso, porque com muitos anos de pousada, a gente começa a perceber as necessidades aí de reinvestimento, de melhorias aí, porque as coisas vão depreciando, precisa pintar, precisa uma série de coisas, e aí o dinheiro não tem. Mas o que acontece, gente? Quando não se pensa nisso no início, as coisas vão caindo no colo. É como se caísse aí de paraquedas em cima da gente e a gente, nossa, não contava com isso, não contava com isso. E isso tudo vem, né, do despreparo, da falta de planejamento, que são outras questões. Então, investir pouco na melhoria da pousada é crucial também para o seu negócio, né? Quando você investe pouco,
seu negócio anda pouco também, porque você acaba, né, não tendo dinheiro para melhorar, não tendo dinheiro para fazer as divulgações necessárias, não tem dinheiro para contratar. E aí, com o crescimento do negócio, aí, da pousada, a gente começa a pensar que o ideal é conseguir, quando você já começa a ganhar um certo dinheiro, pensar em automatizar a pousada, em colocar um software, em automatizar em todos os sentidos, né? E contratar pessoas para que você possa sair do operacional e a sua pousada possa crescer de verdade, sem depender só de você. Só que aí, quando você não tem o dinheiro para esse reinvestimento, tudo isso fica estagnado. Aí você vai ficar insatisfeito, fica frustrado, porque é só você que tem que trabalhar, porque não tem dinheiro no caixa, o dinheiro já foi. Então, como o dinheiro já foi, o que você vai fazer? Você não tem de onde tirar, então você precisa trabalhar sozinho. Você precisa trabalhar ali, muitas das vezes, sem quase colaborador nenhum, chamar uma diarista só, e isso vai impactar no crescimento da sua pousada. Você não vai poder, às vezes, receber o número de hóspedes que você poderia, porque você não tem mão de obra suficiente. Então, gente, essa má gestão, né, da pousada, e você vai ficar sempre no operacional, porque a sua gestão não é boa. Então, somente assim, quando você consegue reinvestir, é que você consegue uma maior escala. Você consegue fazer com que a sua pousada cresça, que você tenha uma taxa de ocupação maior, porque até tem uma discussão aqui, depois no final eu vou conversar sobre aqui, o que eles estão conversando aqui sobre a taxa de ocupação aqui no Instagram, qual que é a taxa de ocupação ideal. Mas pensa, quando você aí não tem dinheiro para reinvestir, não adianta. Se você tiver uma taxa de ocupação muito alta, só que seu caixa está baixo. E aí você não consegue contratar pessoas, e você não consegue entender, não consegue atender bem essas pessoas. Isso tudo faz com que você fique aí, você não vai dar o seu melhor, não vai conseguir dar um serviço de qualidade, e tudo isso vai impactar pela sua falta de capital, né, para investir, porque você mexeu no seu caixa inadequadamente. Ou às vezes pegou todo o dinheiro que você tinha e depositou todas as fichas ali na construção, nas melhorias, e não tem dinheiro para operar, porque o dinheiro do caixa ele tem que estar ali para a operação, dia a dia, né? Pagar a conta, contratar pessoas, fazer as melhorias necessárias, correções necessárias às vezes que acontecem de manutenção. Então, para quem está iniciando, gente, não investa todas as fichas suas. É preciso deixar um dinheiro aí para questão emergencial. É sempre importante, independente de ter ou não a pandemia. Agora nós estamos na pandemia, isso mais do que nunca é necessário, né? Mas antes já era necessário. Toda empresa que prospera, ela trabalha com esse fundo de caixa, né? Ela trabalha bem o fluxo de caixa dela, que o fluxo de caixa nada mais é que a entrada e saída, que entra o que sai, é medir aí corretamente para que você não fique no vermelho. Então, isso impacta a maioria das empresas aí, das pousadas, que não estão tendo sucesso, porque vão ficar aí patinando nessa situação, né? Depois, gente, a terceira coisa é não saber precificar, porque a pessoa entra despreparada, sem planejamento, sem conhecer do negócio, e também, consequentemente, não vai saber colocar preço. E colocar preço é fundamental, né? Porque se você não sabe dar o valor aí, o quanto vale a sua diária, você pode estar cobrando abaixo demais ou até acima demais. E as duas coisas geram impactos que não são bons. Quando você cobra muito abaixo, gente, você está tendo prejuízo. Você não está pagando as suas contas. O dinheiro não dá para pagar as contas. Aí vai chegar no final do mês e vai falar: nossa, eu vendi muita diária, a minha ocupação foi boa, foi alta, só que eu não estou vendo dinheiro. É porque você está cobrando errado. E aí tudo que você está ganhando ali está indo embora com as suas despesas, porque você não está fazendo um cálculo adequado para saber precificar a sua diária. E o inverso, acontece a mesma coisa. Quando você cobra muito alto, a tendência é que caia a sua taxa de ocupação, porque o seu valor está inadequado com os outros concorrentes, com o mercado, porque você colocou um preço ali sem saber se esse preço faz sentido ou não. Se ele foi avaliado aí, pautado mesmo em levantamento de custos, porque a precificação, ela vem aí, a base da saber precificar é saber quanto custa operar a sua pousada.
Quanto você custa para estar com as portas abertas? Quanto custa o hóspede dormir de um dia para o outro, tomar café, usar roupa de cama, usar as dependências da pousada? São todos os seus custos aí fixos e variáveis que vão te ajudar aí, é um dos pontos para precificar. Tem os outros, né? Que análise de concorrência, são vários outros pontos aí para chegar nesse preço. Então, nem sempre a taxa de ocupação ela diz muita coisa. Ela é super importante quando se trabalha com bom preço. Porque quando a gente tem aí um preço adequado, a gente cobra o que é correto, com uma precificação bem trabalhada, aí sim, você está com o preço correto, uma taxa de ocupação boa, né? Então, isso tudo vai gerar muitos lucros para sua pousada. Agora, se for errada, gente, ou vai estar alta demais e vai ter uma taxa de ocupação muito baixa, e as pessoas vão se hospedar e vão falar assim, não, essa pousada não vale o que ela cobra, péssimo custo-benefício, o preço é muito alto pelo que eu recebi. Então, além de você ter uma taxa baixa, quem for ainda fala mal. E olha o que causa uma má precificação, não saber precificar, tem um custo muito alto para pousar. Então, não dá. A falta aí de gestão, olha como ela vai impactando nesses erros todos que eu estou colocando aqui para vocês. E tem muitas pousadas, gente, que são às vezes até antigas e cometem esses erros também. Porque esses erros, eles são aceitáveis em quem está começando e não começou da forma correta. Agora, um pousadeiro que já está aí há muito tempo, já era para ter uma gestão organizada, uma gestão que ele soubesse precificar, que ele soubesse aí que tem que ter um caixa para segurar, qual o valor que tem que ficar nesse caixa, nesse fundo de reserva. Então, está tudo linkado uma coisa na outra. Então, você vai indo no desespero, meu caixa está baixo, eu não tenho dinheiro para reinvestir, eu vou cobrar minha diária mais abaixo, porque eu não estou oferecendo o que o hóspede veio buscar. Então, isso mexe até na sua autoestima, na sua motivação, e você começa até a baixar preço, porque você desespera, precisa de levantar o caixa a todo custo, né? E isso faz com que você também, aí que você não precifica correto mesmo, e aí as coisas vão indo. Você vai um dia de cada vez pagando só as contas. Paga um boleto aqui, paga outra conta ali. E não vê lucro, só vê um trabalho. E só vê um trabalho, gente, só vê o seu trabalho e se sente muito cansado com tudo isso, porque fala, eu trabalho muito. Por quê? Porque você não consegue ter dinheiro para pagar uma pessoa para trabalhar, que vá suprir o que você faz, porque você tem que ir lá cobrir tudo, né? E quem está focado no operacional não consegue olhar da forma como fazer a empresa crescer. Então, a partir do momento que você está só ali no faz tudo, corre na cozinha, vai para o outro lado, entendeu? Arruma quarto, atende na recepção. Como é que você vai pensar qual estratégia para melhorar sua ocupação, qual estratégia para aumentar seu preço, qual o valor que você pode agregar aí para ter uma diária mais alta? Então, uma coisa vai somando a outra, né? E aí acaba que, no final, você acaba tendo tanto prejuízo que você desiste. Quer arrendar a pousada, ou se a pousada é arrendada, você vai entregar tendo tido prejuízos lá. Mas isso tudo está aí na má administração, né? Então, assim, essas questões, gente, que estão sendo colocadas aqui, no final, eu vou pegar essas perguntas aqui para a gente poder conversar. Tá? Só para eu terminar aqui o que eu trouxe para a gente hoje, no final eu olho e aí a gente fala, eu comento a respeito das dúvidas aqui, mas podem ir colocando as dúvidas aí que a gente vai conversar sobre elas, que eu acho que está tudo, é tudo muito interligado, né? Outra questão, que é o passo 3 que eu trouxe aqui para a gente, é demorar para aprender e não mudar a estratégia. Porque às vezes a gente erra e a gente demora muito para perceber o erro e demora muito para mudar de estratégia. Você vai batendo na mesma tecla, às vezes, por exemplo, diária baixa. Continua com a diária baixa ali e não muda essa estratégia. E isso está fazendo você perder dinheiro. E mesmo assim você continua, né? Então, gente, uma coisa que é fundamental é ter agilidade. Agilidade é fundamental nesse caso, para que você possa ter uma pousada aí que ela errou, vamos para o próximo, né? Vamos tentar uma nova estratégia.
Se errar de novo, vamos de novo, vamos ver onde nós estamos errando, o que eu posso fazer diferente. Então, porque tem muitos que eu vejo que cruzam os braços e fica, não tá bom, aí reclama que não tá bom, que a pousada não tá dando, não tem sucesso, não tá tendo renda, ou que trabalha muito e não vê resultado. Mas muitas das vezes, você às vezes não tem aí aquela agilidade de mudar a rota. Não pode ter medo de mudar a rota. O empreendedor, ele está sempre mudando de rota. E vai ser assim sempre, gente. Não tem como eu falar para vocês que tem uma fórmula mágica e que as coisas vão acontecendo de forma mágica aí. Não acontece. Somos nós que vamos fazer a mudança que a gente quer. Então, eu acho que o erro, ele acontece na vida de todos aí. Não tem quem não errou. Por mais preparado que a pessoa esteja, sempre vai haver erros. Porque tem coisas que a gente só vai aprender no caminho. A gente não vai aprender na teoria. Vai ser a hora mesmo que abrir as portas e que vai ver. Principalmente para quem nunca lidou com uma pousada. Teve outro comércio, às vezes nunca teve nenhum comércio. Então, isso tudo vai acontecer no caminhar e você tem que estar pronto para agir rápido. Você não vê, gente, essa crise que nós estamos passando, ela mostrou tanta coisa para a gente, acho que foi tanto aprendizado. A gente teve, quem saiu na frente aí, porque adequou as mudanças rapidamente. Teve alguns que fecharam quando não precisava fechar, por receio de ter que fazer as mudanças, né? Esperando até que a questão aí da pandemia fosse passar rapidamente e que a pousada pudesse voltar ao normal. Só que olha isso, não voltou até agora. Então, quem adequou lá atrás mais rápido aos protocolos, teve mudanças comportamentais aí imediatamente, foi ágil para agir, conseguiu alugar lá atrás, não ficou tanto tempo fechado, porque eu sei de pousadas que ficaram meses mesmo podendo abrir, por receio das mudanças. E não teve outra saída a não ser mudar. Então, essa característica empreendedora, né, de agir com rapidez, de mudar a rota, ela é muito importante, é uma habilidade muito importante para se pensar e trabalhar mesmo rapidamente. O mundo muda o tempo inteiro e a gente tem que acompanhar. Quando a gente está aí, que a gente decidiu por abrir uma pousada, para ir por o mundo do empreendedorismo, é uma das exigências, gente, é uma habilidade aí que ela é inevitável, né? Porque é comum muitos pousadeiros aprenderem testando. Vou testar esse preço, ver se funciona. Vou testar abrir para receber, por exemplo, pet, para ver se funciona. Então, aí, com o erro, a pessoa vai vendo, né? Com erro, não, com teste, nesse caso. Você vai testar e vai ver, não, receber pet para mim não foi legal. Então, não quero mais receber. E muda rápido, quando vê que está sendo prejudicial. Ou, ao contrário, foi muito bom, vou focar nesse público. Então, o aprendizado, ele é constante e a gente está aí mesmo para aprender, para errar e para mudar. Então, faz parte tudo isso. Não pode permanecer no erro. Não deu certo para o meu nicho, para a minha pousada, eu vou mudar de rota, por que não? Né? Então, assim, essa questão da mudança que eu vejo que pega muito para muitos aí, pousadeiros que têm dificuldades as mudanças, né, gente? E agora o teste que nós tivemos foi a prova de fogo aí. Para quem não gostava de mudança, foi obrigado. Ou acompanhava ou ficava fora do mercado. Então, a gente viu que realmente ela faz parte do dia a dia, né? E não pode demorar muito para mudar uma estratégia que está dando errado. Não pode ficar ali persistindo por muito tempo, por isso tem que estar atento. E quando você está só focado no operacional da sua pousada, só em fazer a pousada funcionar, você não consegue mudar de estratégia, não consegue nem pensar em qual estratégia, porque você está trabalhando tanto que sua cabeça não consegue nem pensar. Então, agora que nós estamos num momento aí de muitos locais aí com lockdown de novo e tudo, inclusive o nosso começa aqui amanhã, nós vamos ficar por 15 dias aqui, está na onda roxa, que é toque de recolher às 8 da noite e tudo. Então, é um momento de reflexão de novo, da gente voltar aí para aprender, para que a hora que a gente retomar, a gente cada vez retomar melhor, retomar mais consciente, né? Com os pés no chão, mais profissional, que é isso que vai fazer a gente manter aí no mercado por muitos e muitos anos, até enquanto a gente quiser
né? E sem ficar escravo da própria pousada. Eu acho que isso também é pior, ficar escravo, às vezes, até pior do que o caixa tá baixo. Porque o caixa baixo, você redireciona e vai vendo quais são os próximos passos que você pode fazer. Às vezes, lançar a mão de um capital de giro, né? Mas de uma forma correta, pedindo com juros baixos, aproveitando os juros quando eles estiverem baixos, tentar negociar, né? Mas quando você se sente escravo, aí acaba com a sua motivação, porque você não consegue, você fica ali como se estivesse mesmo numa porta sem saída, uma porta giratória sem saída, porque você não consegue delegar, não tem ninguém para delegar muitas das vezes, isso cansa, isso estressa muito e faz com que você se desmotive. E quando a gente está desmotivado, a gente passa essa desmotivação para quem está ao nosso lado, e a tendência do nosso negócio é ir caindo mesmo, porque a gente passa isso é passado, né? Agora, o quarto aqui, gente, é não ter uma identidade visual da sua marca clara, que a identidade ela é a comunicação, é a forma como você comunica. Então, você abre a pousada, não cria uma marca, não tem essa identidade visual, então você fica meio, passa despercebido pelas pessoas quando vão buscar uma pousada, né? Quando você tem uma marca aí forte, faz um bom trabalho, o seu hóspede ele te identifica no meio de um monte de feed ali, ó. Pode ter milhares de feed passando na frente dele ali, mas ele vai ver e fala, olha, a pousada que eu sempre fico, ele já vê aquela marca registrada, a sua cara aparecendo ali nos feeds, e já fala, olha que bacana, vai ter uma postagem interessante. Então, ele, ao bater o olho, ele já viu a sua postagem, ele para nela. Então, além de você investir na melhoria aí do seu serviço, é muito interessante trabalhar a marca, né? Alinhar o que você faz dentro da pousada com o que você mostra nas mídias, né? Nas redes sociais. Ficar sempre atento de que forma a sua marca está comunicando aí na internet. Você comunica o que de fato você oferece? Esse também é um dos erros aí que eu acho que atrapalha muito que a sua pousada prospere, saia na frente, né? Se distancie da concorrência. Porque a partir do momento que a sua marca é forte ali, a sua identidade é forte, as pessoas vão te ver ali no meio de milhares, como eu disse assim, né? E essa falta de identidade, ela faz com que você não se destaque com as outras pousadas, com seus concorrentes. Você não consegue se destacar ali, né? Então, esses aí são os pontos principais, né, para a gente pensar, né? E não ter planejamento também é um erro grave. É preciso planejar antes de agir, porque senão a gente age por impulsividade. E a gente vai agindo, 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 mas sem ter um direcionamento. É preciso ter um planejamento para que você direcione as suas ações, direcione onde você vai reinvestir na pousada ou investir na pousada, quais são os seus próximos passos. Você tem que estar sempre pelo menos um passo à frente. Agora nós estamos aí fechados, lockdown. Vamos pensar qual é o nosso próximo passo, como é que nós vamos voltar. Porque estão sendo vários recomeços, né, gente? Vários recomeços e várias oportunidades de recomeçar diferente. Então, assim, não adianta também a gente querer começar do alto, a gente tem que ir um passo de cada vez, sem querer abraçar o mundo aí, né? E nem pegar todas as economias e investir em todas as economias. Tem que olhar para o contexto atual que nós estamos vivendo, né? Essas mudanças também comportamentais das pessoas. Porque essas mudanças, gente, comportamentais, né? O uso de máscara, por exemplo, eu acho que ele vai perdurar aí por muito tempo, mesmo depois de todo mundo vacinado. Essa preocupação com a higienização das pousadas, isso vai continuar. Então, a gente precisa realmente mostrar que a gente está aí sempre antenado nisso. Não é esquecer também, depois que tudo passar, a gente esquece. Não vão ser, eu acho que isso aí vai ficar entranhado no comportamento das pessoas por muitos e muitos anos ainda, né? Então, a gente tem que agir mesmo como um empreendedor, né? Como um empresário que está sempre antevendo, pensando na frente. Não, um erro grave também é não se atentar pelas mudanças que estão acontecendo, né, no mundo digital.
elas estão acontecendo o tempo inteiro. Não dá para virar e falar, eu quero ficar fora, né? Quero ficar fora disso, eu não quero estar na internet, eu não gosto. Não tem opção. Se você quer que a sua empresa tenha uma boa visibilidade, que a sua pousada esteja estampada ali para todo mundo ver. A rua agora, gente, é a internet. A antiga rua ali, né, onde as pessoas passavam e viam os comércios, é a internet. Então, isso não tem mais, não tem como retroceder. Então, para quem não gosta de internet, gente, tem que pensar. Você tem que estar lá, não tem como, a gente tem que estar aqui, né? Olha aqui onde nós estamos conversando. Virou, né? Todo mundo está voltado para a internet. Então, assim, trabalhar bem ela faz com que a gente não perca a nossa visibilidade, que o nosso hóspede, o nosso futuro hóspede, ele não esqueça de nós, os que nós já temos não esqueçam das nossas pousadas, e os que não hospedaram ainda vão poder nos ver, né? A nossa visibilidade vai estar ali. Então, a gente tem que estar ali antenado na internet. E esses foram os pontos principais. Aí, agora eu queria aqui ver as questões aqui, né? Que foram faladas aqui a respeito de taxa de ocupação, né? Que eu estava olhando aqui, vendo vocês aqui comentarem, né? Então, teve uma pergunta aqui, qual que seria a taxa de ocupação média aceitável? Não existe essa conta que fale assim, a aceitável é X%. Ele até, alguém falou em 70%. Depende muito do nicho que você trabalha. Vamos supor, o turismo, normalmente cidades turísticas e que vivem mais de final de semana, que não tem uma ocupação durante a semana, giram em torno de uma taxa aí de 30%, 40%. Então, 40%, às vezes, numa região turística, é uma taxa de ocupação muito boa, levando em conta que a sua pousada, ela funciona, às vezes, mais de quinta a domingo, que tem hóspedes. E durante a semana vai pingar aqui e ali. Então, se você tiver uma taxa de 40% e trabalhando o seu preço, sabendo precificar, 40% é uma taxa muito boa, porque eu vejo que gira muito aí, então, em torno de 30% a 40% nas regiões aí que trabalham mais com feriados e finais de semana. Então, quando você está numa localidade dessa, que só trabalha com final de semana, se você tiver uma taxa de ocupação de 50%, ela é excelente para esse contexto. Agora, se você trabalha durante a semana, a maioria dos seus hóspedes são durante a semana, que é de segunda a sexta, que você tem aí essa ocupação, então sua ocupação tem uma diária mais baixa, trabalha mais no giro, aí realmente você precisa ter uma taxa aí de 70% para que você tenha um bom lucro. Então, gente, vai muito da questão de onde você está localizado, de qual nicho que você trabalha, se é mais com diárias que você agrega valor e consegue cobrar uma diária mais alta, então você ganha não na rotatividade, mas na qualidade do que você oferece e cobra. Então, às vezes, a pessoa acha assim, eu preciso ter uma taxa de ocupação muito boa para eu ter um bom retorno? Não necessariamente, porque às vezes tem pousadas que têm uma taxa de ocupação alta, porém com a diária baixa, e aí o faturamento dessa pousada não é tão significativo quanto uma que tem aí 30% de ocupação, mas o valor da diária é alto. Então, ela consegue ocupar os 30% com valor mais alto. Então, no final, o que conta, gente, é a receita, é o que entrou de dinheiro na sua pousada. É isso que vai contar. E, às vezes, você tem uma taxa baixa, mas tem um preço bom. Você consegue trabalhar num preço legal. Então, isso é muito relativo e vai muito de cada local. Realmente, a pessoa falou assim, ó, 70% é muito alta. Se for para um destino igual o meu aqui, é alta demais. Seria maravilhoso essa taxa de ocupação com o preço que nós trabalhamos aqui. Então, seria muito bom. Então, assim, vai muito de avaliar. Por isso é tão importante saber precificar, né? O preço, ele é muito importante. Ou você ganha no giro, ou você vai ganhar no valor agregado. Então, depende muito do seu objetivo e do que sua pousada oferece. Às vezes, você tem uma pousada econômica, a diária dela não dá para ser muito alta, então você precisa mesmo ter uma ocupação muito boa, precisa trabalhar durante a semana com o pessoal, com vendedores, com o pessoal de representantes, né, que vão aí para o seu destino, pegar aí com uma diária baixa.
E tem outras estratégias, gente, para trabalhar com aumentar a receita, que é o que a gente sempre quer na pousada, é aumentar a receita. Tem várias formas. Aumentar a taxa de ocupação, sem dúvida, é uma delas. Então, tem estratégias aí, para quem trabalha com lugares que não tem muita ocupação durante a semana, é tentar trabalhar valor agregado durante o final de semana, no qual você consegue fazer pacotes, cobrar valores mais altos da diária, e durante a semana, abrir para uma diária mais econômica, recebendo essas pessoas que vão trabalhar, ou tendo mesmo para turistas, um valor mais baixo, para conseguir uma ocupação melhor durante a semana, com valor mais baixo, mas o que te segura mais é o final de semana, que você consegue ter um valor mais alto. Nos casos, eu estou falando da maioria de locais turísticos que trabalham dessa forma, né? E sempre tentando aumentar a taxa, a diária média, fazendo com que o seu hóspede fique mais tempo na sua pousada também, é uma estratégia. Então, vai muito de caso a caso, né? E realmente, assim, 70% é excelente, realmente, assim, é excelente. Os hotéis, eles tendem, né, a buscar trabalhar aí, por exemplo, em capitais, trabalhar com 90% de ocupação e tudo, mas eles conseguem trabalhar a ocupação a semana inteira, né, com pessoas que vão a trabalho, com pessoas que vão para turismo, para lazer, então eles conseguem. As pousadas, dependendo do destino, gente, eu sei porque é um desafio muito grande para quem trabalha aí nos destinos turísticos, que a ocupação é mais final de semana, trazer hóspedes durante a semana. Então, é necessário você trabalhar essa variação da sua receita. Não há problema nenhum você trabalhar com valor mais alto no final de semana e ter tarifas especiais durante a semana. Fazer promoções, abrir mais para as OTAs, para que você ocupe quando você está com a pousada ociosa, vazia. Você sabe que durante tais dias a pousada está vazia, coloca mais quartos nas OTAs, faz algumas promoções, né? Elas estão aí para isso, para serem nossas aliadas, para que a gente saiba, né? A gente tem que saber administrar isso. A hora de colocar lá, a hora de tirar, a hora de colocar a diária mais alta. E eu, no meu curso, tem todos esses módulos no qual eu ensino a trabalhar, que a gente chama aí de Revenue Management, que é trabalhar a receita, trabalhar essa oscilação. Quando cobrar menos, quando cobrar mais, como aumentar a sua taxa de ocupação na baixa, como trabalhar com outros públicos sem impactar, né, qual é o seu público-alvo, para você não perder a sua identidade. Então, tudo isso, né, é uma discussão longa e tem muita coisa aí que envolve isso, para trabalhar a melhor forma aí de você maximizar sempre a sua receita, né? E, consequentemente, receita alta, com controle de custos, você consegue ter um excelente lucro, que no final que vale a conta da lucratividade. E aí tudo isso acaba que um estudo mesmo, tem que ser caso a caso e é minucioso. Mas muito bacana a discussão, eu acho que é legal isso, quando as pessoas colocam aqui para tirar dúvida mesmo, né? E não existe mesmo uma regra pronta para eu falar assim, uma pousada para ter sucesso tem que ter 80% de ocupação. Não, tem pousadas que têm mega sucesso, receitas maravilhosas, com uma taxa de ocupação de 30%. Aí vai depender do número de apartamentos que você tem, ou do valor da diária que você cobra, qual tipo de público você atende, quanto você consegue aí fazer o upsell, que seria cobrar, quando a pessoa está na sua pousada, você consegue vender quartos mais caros para aquela pessoa que já está lá, algum serviço extra que você oferece. Então, tem muitas coisas aí no meio disso tudo, mas nós vamos aos poucos conversando. E aqui a pessoa também, ele falou, que tem um plano de negócios, né, no qual ele coloca 3 cenários. Bacana, tem que ter isso mesmo. Tem que trabalhar vários cenários para que você consiga sempre ter o plano A, o plano B, né, para que a gente não fique dependendo só de um público também, só de um plano. Então, assim, isso é bastante interessante mesmo de trabalhar, né? Aí aqui, ó, a pessoa colocou lá, pessimista 25, razoável 35, otimista 45. É isso mesmo, se for dentro de um cenário aí turístico, é exatamente isso. O pessimista gira mesmo em torno disso. Então, na pior das hipóteses,
20 a 25. Você tem que entender qual é o seu ponto de equilíbrio, qual é o valor ali que cobre, né? Que cobre as suas despesas. Aprender, né, a trabalhar, saber fazer os cálculos para saber o seu ponto de equilíbrio. E aí você vai saber, se eu tiver 25, por exemplo, de ocupação, eu pago minhas contas. Daí para baixo eu tenho prejuízo. Daí para cima eu começo a ter lucro. Entendeu? Então é muita coisa aí, nós vamos conversando.